Fala galera, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve, para resolver mais uma provinha recém-aplicada durante essa semana, a prova da Unicamp. Então você que fez a prova, tá com dúvida no gabarito? Vem com o LF vai te ajudar aqui a resolver, porque qual é o nosso lema? Vamos resolver, vem comigo, depois da vinheta, vamos cair dentro, bora! Show, galera! Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as questõezinhas que o LF separou aqui para você, para falarmos um pouquinho sobre a química aplicada aí na provinha da Unicamp, a prova aplicada agora em 2024 para ingresso em 2025, a prova da primeira fase. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a questão 59, que fala sobre poluição, aplicação de termoelétricas, qual é a influência, né? Vamos lá, vamos ver um pouquinho essa questão aqui. Vem comigo. O cartoon é um gênero de texto que apresenta uma visão crítica, né, sobre a realidade por meio da articulação entre diferentes elementos, tais como exagero, humor, ironia, expressões faciais, imagens e cores. Além disso, o humor do cartoon pode construir uma base de incongruências entre elementos que o compõem. O cartoon a seguir foi adaptado. Na sua versão original, a cor cinza e a cor verde foram usadas. Aqui não tem cor nenhuma, né? Então deixa o LF só diminuir isso aqui para não ficar muito em cima. Beleza, então partindo-se do pressuposto de que, do ponto de vista ambiental, é uma questão de meio ambiente, poluição, a cor cinza denota uma condição desfavorável, a cor verde denota uma condição favorável. Assinale a alternativa correta. Então vamos pensar aqui, gente. Vamos olhar essa figura. Essa figura nós estamos vendo uma ciclista usando uma bicicleta elétrica e essa bicicleta, obviamente, está sendo carregada. Mas de onde vem a energia elétrica? Vem de uma termoelétrica, que utiliza queima de combustível para obtenção de energia elétrica, né? Então, há aqui um momento cinza ligado a um contraste nesse momento verde, onde realmente, por não estar usando um automóvel ou qualquer outro meio de transporte que não utiliza diretamente combustíveis fósseis para a liberação de CO2, SO2, até mesmo NOx, dependendo do caso, essa ciclista aqui ela está alimentando a bicicleta dela com energia elétrica gerada por uma usina termoelétrica. Então há um contraste aqui do verde e o cinza. Então, se a gente pintasse, né, a ciclista e a bicicleta de verde, beleza, tá ok. Mas a parte da fábrica, né, da usina termoelétrica, seria uma parte cinza, dando um contraste, né, desculpe aí, dando um contraste a essa figura, né, que está aqui sendo representada pela ciclista. Então vamos lá ver, vamos ver aqui as opções. A cor verde, se usada tanto na bicicleta quanto na roupa da ciclista, estaria de acordo, foi o que o LF falou para você, com outros elementos presentes no conjunto bicicleta-ciclista. A concepção da ciclista sobre a transição energética está correta. Bom, será que sobre a concepção de transição energética ela está correta? Ela está obtendo energia elétrica a partir de uma termoelétrica, que utiliza combustível para obtenção de energia elétrica. A cor verde, se usada tanto na bicicleta quanto na roupa, está correta, estaria de acordo com os outros elementos presentes no conjunto bicicleta-ciclista. A concepção da ciclista sobre transição energética está incorreta. Bom, a gente tende, né, a marcar essa opção, mas vamos ver aqui as outras letras. A cor cinza, se usado tanto na bicicleta quanto na roupa, não. A gente chegou à conclusão que a roupa e a bicicleta a gente poderia pintar de verde tranquilamente, porque realmente ela está deixando de utilizar um auto que joga diretamente combustível, né, para o meio ambiente, né? Combustível, a queima de combustíveis fósseis para o meio ambiente. E aqui na letra D diz que a cor cinza na bicicleta e na ciclista. Não, nós ficamos sempre com a opção cor verde na bicicleta e na ciclista. Logo, o que a gente tem como transição energética na concepção da ciclista está incorreto, por quê? Porque ela está obtendo energia elétrica a partir de uma termoelétrica. Beleza? Então, a resposta é letra B. Show, galera? Vamos para a próxima questão, que é a questão 60. A questão 60 diz assim, ó, vamos ler com bastante calma. O percentual de energia metabólica de um macronutriente em um alimento pode ser obtido levando em conta tanto o percentual em massa desse macronutriente quanto a sua respectiva energia metabólica por massa. Dos macronutrientes que nos interessam,
Os principais são proteínas, carboidratos e gorduras. As fibras só entram nesses cálculos quando são digeríveis. As gorduras apresentam um valor de energia metabólica por massa cerca de 2,25 vezes maior da energia metabólica associada aos carboidratos ou proteínas. Considere uma barra de chocolate cujos percentuais de energia sejam apresentados conforme a tabela a seguir. Então, se a gente pegar aqui, utilizar 100 quilocaloria como base, o que a gente teria? De proteína, nós teríamos 5 de proteínas. Nós teríamos 5 quilocalorias. De gorduras, nós teríamos 52 quilocaloria. E de carboidratos, teríamos 43 quilocalorias. Isso assumindo 100 quilocalorias. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos adotar que essas informações estejam para uma dada massa M. Então, para uma dada massa M, eu vou trazer tudo agora em relação à massa M. Então, isso aqui vai ser multiplicado pela massa M. Já esse valor, que é o valor de gordura, a gente, antes de multiplicar pela massa M, a gente precisa dividir ele por 2,5. Uma vez que ele disse que esse valor é 2,5 vezes maior. Então, a gente precisa padronizar ele novamente, trazer ele para o valor em massa. Como ele forma no texto, 2,5 vezes, 25 vezes maior da energia metabólica associada a carboidratos, isso em massa. As gorduras apresentam um valor de energia metabólica por massa, então a gente tem que trazer esse valor para padronizarmos. Então a gente vai colocar que esse valor de proteína vai ser 5 vezes a massa, já esse valor dividido vai nos trazer um valor de 23,1 em massa, né, por massa, pela massa, né, vezes a massa, e esse aqui 43 em massa, vezes a massa do meu tablete de chocolate. Quando eu somo todas essas massas aqui, a gente vai ter 71 vezes a massa, que pode ser qualquer valor. Bom, isso aqui vai ser o que para a gente? Os 100%. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar quanto que isso aqui vale desse 71, quanto que isso aqui vale dos 71 e quanto que isso aqui vale dos 71. Porque o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, a partir dessas informações, pode-se afirmar que, em comparação, os respectivos percentuais de energia, que são esses aqui, os percentuais em massa, que é o que nós vamos encontrar, vão ser o quê? A gente vai comparar agora os percentuais em massa. Vamos achar os percentuais em massa. Eu vou botar P para proteína, G para gordura e C para carboidrato. Qual é a conta que a gente vai fazer aqui? 71,1, ele vai ser sempre o nosso, 1M vai ser o nosso 100%. Já a quantidade em massa, por exemplo, vou botar aqui, o valor em massa do nosso macronutriente. Isso aqui vai me dar a porcentagem do macronutriente. Então, quando a gente multiplica cruzado, a porcentagem do macronutriente, que eu vou chamar de porcentagem, vai ser igual. Vou achar uma equação aqui já única para todo mundo, tá? Vai ser o valor da massa vezes, né, o valor vezes a massa M, vezes 100 sobre 71,1. Então, eu vou fazer isso aqui para a proteína. Então, eu vou chamar de P porcentagem. Vai ser igual. Quanto é o valor de massa M? 5M. Então, vai ser 5M. Eu vou limitar aqui a área. 5M vezes 100 sobre 71,1. Então, a porcentagem aqui vai dar algo em torno de 7%. Então, o que a gente pode comparar? Que a porcentagem em massa de proteína já é maior do que a porcentagem de energia, tá? Então, para a proteína, esse valor já aumentou, beleza? Então, para a proteína, esse valor já aumentou. Então, já elimina a letra C, porque ele diz que proteína e gorduras serão menores. E letra D também, que ele diz que todo mundo vai ser menor. A proteína eu já vi que aumentou. Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora substituindo os valores, né, para a gordura. Então, a porcentagem em massa de gordura vai ser 23,1 M vezes 100 sobre 71,1 M.
Esqueci do M aqui, né? Vou botar o M aqui porque a gente pode cortar o M com M. Então, a porcentagem de gordura vai ser de 32,5 aproximadamente, tá? Eu já estou fazendo essa conta aqui para vocês, tá bom? 32,5. Já por carboidrato, a gente vai substituir os valores. Aqui eu vou colocar, ó, C de carboidrato vai ser 43 M vezes 100 sobre 71,1 M. O M vai embora com M, né, como a gente fez ali. Isso aqui vai dar algo em torno de 60 e 60,5%. 60,5%. Deixa eu endireitar aqui, ó, 60,5%. Vou melhorar esse 60,5 aqui, 60,5. A gente pode ver, né, todos os valores somados dão 100%. Então, olha o que a gente viu. A porcentagem de gordura em massa é menor do que a porcentagem em termos de energia. Já a porcentagem de carboidrato aumentou em relação à energia. Então, proteína e carboidrato aumentaram, gordura diminuiu. Logo, a gente vai marcar a letra A. A porcentagem em massa de proteínas e carboidratos serão maiores, beleza, e o percentual de gordura será menor que o percentual em massa. Sim, porque a energia por massa dela já é 2,25 maior. Então, vai ter um percentual de massa um pouquinho menor. Beleza, galera? Então, fizemos esses cálculos aqui para a gente poder entender melhor esse gabarito da questão. Vamos para a questão 61. Ele diz assim, para a safra de 2023-24, prevê-se uma produção de 34 bilhões de litros de etanol, com geração de 408 bilhões de litros de vinhaça, subproduto de alto teor de matéria orgânica. Nas últimas décadas, visando a sustentabilidade, o emprego da vinhaça in natura evoluiu. Seu descarte direto em rios e em áreas de sacrifício deu lugar à fertirrigação direta, devido ao alto teor de potássio do subproduto. Então é usado para irrigação, para alimentar determinados cultivos. A partir de 2015, empregando biodigestores anaeróbicos, na ausência de oxigênio, a vinhaça in natura passou a ser convertida em biogás. Galera, biogás. Biogás, o seu maior representante é esse camaradinho aqui, ó. O hidrocarboneto de carbono, metano, também conhecido como gás do pântano, gás da decomposição de matéria orgânica, o qual, após purificação, é denominado de gás natural renovável. Então, em média, 1 metro cúbico de vinhaça produz 14 metros cúbicos de biogás. E o subproduto desse processo é a vinhaça líquida biodigerida. Então, essa vinhaça líquida biodigerida significa o quê? Que ela já tem uma menor quantidade de matéria orgânica. Beleza? Se ela tem uma menor quantidade de matéria orgânica, os micro-organismos que vão consumir essa matéria orgânica e aí já na presença de oxigênio vão precisar de menos oxigênio. Essa variável nós chamamos de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, que está associada à quantidade de oxigênio necessária para que o micro-organismo decomponha a matéria orgânica. Bom, o que acontece? Essa vinhaça, depois de passar pelo biodigestor, ela vai ter uma menor quantidade de matéria orgânica. Se ela tem uma menor quantidade de matéria orgânica, ela vai precisar de menos oxigênio para o micro-organismo poder degradar essa matéria orgânica. Beleza? Então a DBO vai diminuir. Show? Então vamos para as opções. As opções dizem assim, ó, em vista dessas informações, pode-se concluir que a sustentabilidade do processo de biodigestão que o processo de biodigestão da vinhaça in natura é devido à geração de energia renovável a partir da queima do, primeiro, não é o butano. Então eu já elimino 2 letras. Beleza? Já elimino a letra A e a letra C. Então ele diz assim, ó, do metano, show. Adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação, mais difícil, né? Aumenta em relação à vinhaça a DBO. A DBO aumenta? Não, a gente acabou de ver que a DBO diminui, a demanda bioquímica de oxigênio diminui, porque tem menos matéria orgânica. Então a gente vai marcar a letra D de jeans, ó. Por quê? Metano, está correto.
Adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação reduz. Em relação à matéria orgânica, reduz, né? Em relação à vinhaça in natura, a demanda bioquímica de oxigênio. Então, a DBO, ela caiu. Beleza, galera? Então, a demanda bioquímica de oxigênio vai ser menor nessa vinhaça biodigerida. Show! Próxima questão, questão 62. A questão 62 diz assim: os submarinos nucleares conseguem submergir por longos períodos, pois geram uma quantidade enorme de energia elétrica para ser usada internamente. Um dos desafios a serem enfrentados diz respeito à manutenção da atmosfera inerte da embarcação, que garantiria condições respiráveis. Portanto, controla-se as concentrações de oxigênio, então o gás oxigênio, e o gás carbônico, que é o CO2. Beleza? Em vista dessa descrição, você, como responsável por essa manutenção, sugeriria a combinação das seguintes ações. Então, as ações é para produção de O2, você quer produzir O2, e você quer tirar da atmosfera CO2. Galera, vamos pensar aqui. CO2, vamos pegar pelo CO2. O CO2 é um óxido ácido. Ó, você tem dúvida sobre o que é óxido ácido básico, nêutron, fóton, como reconhecer? Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Você pergunta quem está ligado ao oxigênio, se ele é metal ou ametal. Ó, no nosso caso aqui ele é um ametal. Sempre que você tiver ligado ao oxigênio um ametal, ele pode ser um óxido neutro ou um óxido ácido. Beleza? O óxido neutro são esses aqui, ó, CO, NO e N2O. Já os óxidos ácidos são os demais óxidos que têm o ametal ligado ao oxigênio. Portanto, o CO2 está nessa classe de os demais óxidos. Bom, agora que não tem a ver com a questão, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Se você tiver, por exemplo, ligado ao oxigênio um metal, aí você vai perguntar o NOx do metal. Se o NOx do metal for mais 2 ou mais 3, mais 1, mais 2, perdão, ele é um óxido básico. Se for mais 3, mais 4, ele é um óxido anfótero. Então tem dupla característica. Se ele for mais 5, mais 6 ou mais 7, ele vai ser um óxido ácido também. Cuidado que aqui existem algumas exceções, tipo bismuto mais 3, ele é um óxido básico. Estanho, chumbo e zinco mais 2 não são básicos, são anfóteros. E aqui o óxido de silício mais 4, ele é um óxido ácido. Beleza? Então tem essas exceçõezinhas, mas a grosso modo é um resumo aqui interessante para que você saiba que o CO2 é um óxido ácido. Então, se ele é um óxido ácido, ele tem um comportamento ácido em solução. Não um comportamento ácido em solução aquosa. Então, isso quer dizer o quê? Que ele se transforma em um ácido quando em contato com a água. Então, por isso que ele também é chamado de anidrido carbônico. Então, essa palavra anidrido significa sem água. Então, a gente, ao adicionarmos uma água ao CO2, ele vai virar o que conhecemos como ácido carbônico. Então, ele vai reagir, quando em água, como se fosse o ácido carbônico. Beleza? Então, como é que eu vou eliminar CO2? Vou tentar passar ele para uma solução que tem um comportamento básico. E aí, solução que tem comportamento básico, o que, que a gente pode colocar? A gente pode colocar um hidróxido. A gente pode colocar um óxido básico, um óxido anfótero, que vai reagir com ele também, ou um sal que venha de base forte e ácido fraco. Tá? Um sal que tem essas características. Então, tudo isso aqui vai deixar o meio básico. O mais óbvio é o quê, galera? O mais óbvio é a gente atacar ele com uma solução de um hidróxido. De um hidróxido que seja também o quê? Da família 1A ou da família 2A, que vão ser os representantes. Na 2A, exceto berílio e magnésio, os demais são bases fortes. Então, a gente vai procurar uma opção que tenha essa informação, né? Passar por uma solução básica. Vamos lá para as opções, ó. Aqui ele diz que eu uso para tirar o CO2, uso de solução ácida. Então a letra A está fora. A letra dele também diz, uso de uma solução ácida, está fora. Então a gente fica só com B e C. Vamos voltar agora. Ele fala que a gente tem que obter
oxigênio. Oxigênio, olha o que ele diz aqui, que interessante, ó, no texto. Ele fala uma coisa muito importante no texto, ó. Geram uma enorme quantidade de energia elétrica para ser usada internamente. Então, essa energia elétrica aqui, ela pode ser usada para fazer o quê? Eletrólise. E eletrólise de quem? Eletrólise da água. Então, eletrólise da água vai fazer com que a água ela vá para sofrer o processo de oxidação, então ela vai para o anodo. Então ela vai para o anodo para sofrer oxidação. E ao sofrer oxidação, ela vai gerar oxigênio, de acordo com a reação que o LF vai colocar aqui para você, ó. Então a água vai sofrer oxidação, vai liberar oxigênio, mais 4 íons H+, mais 4 elétrons para eliminar essa carga positiva aqui. Então tá aqui, ele vai se formar oxigênio onde? No anodo. Então o oxigênio, esse processo aqui é o processo de oxidação, tá liberando elétrons, tá? E aí libera gás, oxigênio nesse processo, beleza? Então, vamos procurar qual opção que ele fala. Solução básica para tirar o CO2. Então, a gente já tem a B e a C. E o oxigênio ele vai ser obtido por eletrólise da água purificada do mar. Letra B, de bola. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Questão 63. Ele diz assim, ó, a bula do medicamento genérico cloridrato de venlafaxina informa apresentações de cápsula de liberação controlada, cada um contendo 42,4 miligramas dessa substância, do cloridrato, o que corresponde a 37,5 da forma neutra da venlafaxina. O cloridrato corresponde à molécula de venlafaxina neutra associada ao HCl. Isso confere ao cloridrato uma massa molar e uma solubilidade maiores. Então, por ter a presença de formar, né, a parte iônica, ele vai ter mais solubilidade em água. A água adora composto iônico. Então, considerando essas informações, pode-se afirmar que cada molécula de venlafaxina neutra se associam. Aí a gente tem aqui as opções, ó, a uma molécula de HCl, a 2 moléculas de HCl, e aí ele dá as massas molares. Então, a gente vai ter que ver isso. Como a gente vai ver isso? São leis ponderais que nós vamos usar. Olha aqui, vem com o LF aqui. Eu vou fazer um esqueminha aqui, o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, venlafaxina neutra mais o ácido clorídrico vai gerar o cloridrato, que é o medicamento. Cloridrato. Então, a massa de cloridrato, que é a massa do medicamento, vamos colocar aqui, ó, medicamento, é de 42,4 miligramas. E ele diz que a venlafaxina neutra tem 37,5 gramas. Se nós aplicarmos a lei de Lavoisier, a gente encontra a massa de HCl aqui. Bom, por que é importante a gente achar a massa de HCl? Porque é o único que a gente conhece o quê? A massa correspondente a 1 mol, que dá 36,5 gramas. Ele nos deu isso. Então, eu vou trazer depois a relação de 1 para 1, para eu saber se vai bater com os valores das massas molares que ele deu nas opções. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou achar a massa de HCl vai ser de 4,9. Desculpa, aqui eu coloquei grama, mas é miligramas, tá? Vou apagar aqui e vou transformar isso em miligramas. Beleza? Então, tá aqui. Massa em miligramas. Deixa eu só melhorar aqui. Beleza? Isso aí, a massa em... Então, agora, o que eu vou fazer? A gente vai trazer para a relação 1 mol de HCl, 1 mol de venlafaxina. Então, eu vou trazer aqui a massa molar da venlafaxina neutra, vou chamar de MMVN, vai estar para a massa molar do ácido clorídrico, que é 36,5 gramas por mol. Tá? Não vou botar aqui o por mol, porque eu já coloquei que eu vou fazer a relação para 1. Bom, por que eu posso fazer isso? Graças à lei das proporções. Então, se eu mantenho essa proporção aqui, se eu tenho essa proporção, ela vai ser mantida aqui. Então, eu posso fazer o quê? Essa regra de 3 aqui. Ó. Então, a massa molar da venlafaxina neutra vai ser 37,5
vezes 36,5 dividido por 4,9. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 249 gramas por mol. Bom, eu não preciso fazer a conta, mas se eu dobrar a quantidade HCl e colocar uma proporção 1:2, vai ser o dobro disso, vai lá para 500 e alguma coisa. E quando a gente olha as opções, a gente só tem duas opções, 279, tá? Perdão aqui, gente, 279. A gente só tem duas opções com 279. Então a gente elimina a letra A e a letra D. Bom, como eu falei para vocês, se fossem duas moléculas de HCl, 1:2, eu não teria essa massa, eu teria o dobro. Então a gente só tem como opção a letra B, uma molécula de HCl para cada molécula, né? Então a massa molada vem lá com facina, neutra de aproximadamente 279. Essa questão a gente tinha que jogar um pouco com as opções, tá bom? Bom, vamos agora para a última questãozinha que nós vamos resolver aqui no nosso vídeo. Essa questão, a questão 64, diz assim: no combate a arboviroses, tais como dengue, zika, chikungunya, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. Um aspecto fundamental nesse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no organismo. Porque se um fármaco funciona bem, com uma estrutura química, e se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Compostos de platina, vamos lá, compostos de platina que se mostram eficazes contra arboviroses foram então avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido, chamado de DMSO, presentes em suas estruturas originais por moléculas de DMSO deuterado, tá? Para ele ter uma marcação. Deuterado significa que ele colocou um isótopo do hidrogênio, isótopo de massa 2. Tá? Em solução. Os resultados de concentração em função do tempo para as diferentes espécies em solução são apresentados na figura a seguir. Cada traçado corresponde a uma espécie química não identificada na figura. Então vamos lá, olha só, vamos prestar atenção aqui. Ele começa com uma linha cheia e depois ele vai com a linha tracejada. Então isso quer dizer o seguinte, que essa linha cheia é o DMSO ligado à platina, ou seja, é o complexo, é o medicamento. Então a gente vai colocar ele aqui, ó, DMSO ligado à platina, vai estar em equilíbrio com o DMSO livre mais platina. Então, eu estou representando esse equilíbrio aqui. Então, esse equilíbrio, ao ser atingido, né, a gente vai ver qual momento ele vai ser atingido. Então, como é que eu vejo esse equilíbrio sendo atingido? Quando as concentrações elas passam a ser o quê? Constantes. Quando as concentrações passam a ser constantes, a gente viu que já ocorreu a troca, né? Esse medicamento, essa parte aqui de DMSO livre, já não vai ter mais a função necessária como medicamento, a ação como fármaco, a eficiência como fármaco. Então, quando eu observo aqui a linha verde e azul, a linha verde e azul ela atinge a constância num tempo bem menor que a linha vermelha. Então, a linha vermelha cheia indica que eu estou tendo o quê? A quantidade de DMSO livre. Então, do fármaco livre. Esse aqui é o fármaco. Então, o fármaco ele começa grande e vai descendo a concentração. Por quê? Porque ele vai sendo dissociado do DMSO. Ó. Vem para cá, é o DMSO livre em solução para a platina 1, platina 2, o medicamento aqui, tá? Então, o melhor medicamento na análise aqui é o vermelho, porque esse medicamento aqui em vermelho, ó, ele vai levar mais tempo para que a concentração fique o quê? Constante. Vai ficar constante. Vejam que todos vão atingir um determinado nível, tanto para o alto de concentração de DMSO livre, né? E quanto para a concentração do fármaco, que é o DMSO ligado à platina. Beleza? Então tá aqui. A gente vai procurar agora uma opção que diz o quê? Que a vermelha é o melhor fármaco. Então vamos lá. Vermelho, os fármacos verde e azul são os mais eficientes, está fora. Os fármacos verde e azul são mais eficientes, está fora. O fármaco vermelho é o mais eficiente. Show. A linha pontilhada apresenta a sua concentração em função do tempo. A linha sólida representa a concentração de DMSO livre. Não, como a gente falou, ó, o início, ó, a linha cheia é do fármaco. Então, a linha cheia, sólida, é do fármaco, não do DMSO livre. Agora, quando a gente vê na letra D, ó, o fármaco em vermelho é o mais eficiente, show.
A linha sólida representa sua concentração em função do tempo e a linha pontilhada representa o TMSO livre. Sim, porque você começa com o fármaco e ele vai, com o tempo, diminuindo a concentração, enquanto a do DMSO livre vai aumentando em função do tempo. Só que eles demoram mais tempo para atingir aonde? O equilíbrio, coisa que foi atingida mais rapidamente no fármaco vermelho, no fármaco azul e no fármaco verde. Beleza? Então uma questão de equilíbrio químico meio disfarçada aí. Show de bola, galera? Então vamos voltar aqui. Então essas foram as questõezinhas que têm relação com a área de química da prova da Unicamp. Então acompanhe a LF aí nas redes sociais. Vamos lá que a LF está resolvendo bastante, muitas provinhas aí para vocês, está dando conteúdo teórico. Então vem com a LF, vamos lá, vamos resolver. Esse é o nosso lema. Vem comigo, vamos resolver.